Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast do blog Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Tribunais de Contas, a nossa querida ABEL. Semanalmente, às segundas-feiras, eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos até vocês uma conversa muito especial com dirigentes, servidores, pessoas envolvidas em ações de educação política para a democracia em centenas de escolas do Legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e pela União. Pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e uma das principais funções delas é educar para a democracia. E como Voto Consciente e ABEL defendem a educação política como pressuposto essencial para a democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lamari, tá bem, querido? Tudo jóia essa semana, não? Eu estou bem, você vê aqui em novo cenário, é aqui direto da Câmara Municipal de Itapevi ainda. Eu preciso sempre descrever, porque tem quem só nos ouve e quem nos vê. Hoje o Lamari está, né, na Câmara Municipal de Itapevi. É verdade, no Legislativo Estadão só vai ver. Só vai, aliás. Só vai ouvir o podcast. Né? Lá no YouTube da Abel. E do Estadão também, e do Voto Consciente também. Do Voto Consciente também, aí vai ver. Um dia você vai me prometer que a gente vai fazer esse programa do plenário. Podemos. E eu vou apertar o botãozinho e dizer, pela ordem, senhor presidente, pela ordem. O Lamari diz para nós, Lamari, quem nós trouxemos hoje, Lamari, aqui para conhecer, aqui para o nosso povo conhecê-la? Hoje nós temos aqui, bom, todo mundo é amigo, toda hora eu vou falar assim, temos aqui um amigo, mas é um grande amigo nosso aqui, é o Carlos Eduardo Evangelista. Ele é lá de Franca, rapaz, e Franca, você sabe que foi onde eu me formei, né? Onde eu fiz Direito na Unesp Franca. Então eu tenho um carinho muito grande, porque eu morei 5 anos em Franca e iniciei um mestrado lá, então fiquei mais tempo. Dei aula na Unesp Franca também. Bom, ele tem aí, eu vou até já apresentar, vou deixar ele falar daqui a pouco, mas o Carlos Eduardo, ele tem aí 10 anos já como servidor efetivo lá da Câmara Municipal. Ele está à frente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Franca, né? E tem feito aí um trabalho, ele tem uma rede que ele toca lá da região, tem uma série de coisas e tem tocado a escola de Franca com uma maestria muito grande. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Lamari? Boa noite, Humberto Dantas e caros amigos que nos acompanham aqui nessa jornada, nessa programação. A escola do Legislativo foi criada no ano de 2018, com apoio forte aí do Lamari. O Lamari esteve conosco aqui na época em Franca. Na inauguração. Na inauguração, na época presidente da PEL, hoje na BEL, então ele nos deu todo o suporte necessário para a gente começar nosso trabalho. Era um sonho antigo, mas nós conseguimos levar em frente. O importante, Humberto, na época eu estava em outro cargo aqui na Câmara Municipal de Franca, na coordenação, e eu percebi que nas minhas viagens que eu fazia de forma contínua, em todos os lugares tinha escola de governo. Isso me chamou a atenção. Aí eu fiquei com essa ideia, falei para o presidente da época, presidente, vamos criar uma escola de governo aqui na Câmara? Vamos. Apesar de todas as nossas dificuldades, limitações, e até críticas pelo fato de estar viajando bastante, nós conseguimos implementar. Foi aprovado por resolução, aqui por unanimidade entre os vereadores, e fizemos uma aula magna inaugural em parceria com a Faculdade de Direito de Franca, com a presença do presidente da PEL, da BEL na época, e de todos os segmentos aqui da sociedade nos apoiando. Sabe o que é legal, Carlos Eduardo? Primeiro, assim, eu queria que você contasse um pouco que você, quando a escola foi inaugurada, a escola tem 5 anos, e você é servidor de carreira da Câmara há 10 anos, há mais de 10 anos. 10 anos. Como é que foi para você a emoção de implementar um projeto como servidor de carreira? Porque, às vezes, o servidor comissionado dá a ideia nasce, depois ele vai embora, a ideia morre.
Então, essa é a primeira pergunta. Essa emoção de ter visto algo nascer, pela lógica do servidor de carreira, que muita gente diz assim, não, porque quando você é servidor de carreira, a vida é monótona, as coisas não acontecem do jeito que você quer. Pelo visto, você levou uma ideia adiante, a ideia aconteceu. E eu também queria que você me dissesse se desde então já mudou o presidente. E se mudou o presidente, se a escola continuou, porque esse talvez seja um sinal de vitalidade do projeto, né? Perfeito. Vamos lá. Na época, aqui na Câmara, diferente de outras casas legislativas, a cada ano muda o presidente. Então, tivemos uma dificuldade lá por volta de 2019, início de 2020, começando o período de pandemia, trocou o presidente e na época de campanha presidencial, ele já falou de forma bem evidente para todos. Se ele obtivesse êxito para ser presidente da Câmara, ele ia acabar com a escola do Legislativo. Exatamente, é uma vergonha. Na época, eu entrei em contato com o Lamar, desesperado. Lembro. Todo o apoio da PEL, também da Abel também. Mas, infelizmente, o homem tem o poder da caneta, então é difícil. Bic. E acabou com a escola? Todas as atividades da escola foram paralisadas. Eu fui exonerado por portaria, foi o primeiro ato dele. E a escola, naquele ano, não teve nenhuma atividade realizada, nenhuma. O cargo ficou vago e não teve nenhuma atividade realizada. Foi que ano mesmo? Eu estou lembrando que a gente combinou 2020, de fazer um curso e não fez. Não foi esse? Nada. Exatamente. É verdade. Eu lembrei da história. A gente combinou o curso e não teve o curso, porque o presidente caçou o Carlos Eduardo. Caçou, exatamente, caçou. Ele me proibiu, sob pena de abrir processo administrativo. Chegou a esse ponto, Humberto. Eu até te peço desculpas, eu não gosto de coisa. A gente começa um projeto, a gente tem que ir até o fim. Mas a gente sofreu uma interferência tão grande, chegou a esse ponto. Graças a Deus passou. O ano de 2020 foi atípico. Aí, em 2021 e 2022, nos bastidores, eu estava em outro cargo de confiança aqui na Câmara, mas estávamos trabalhando nos bastidores para retomar a escola do Legislativo. E esse ano, o presidente da Câmara, Carlos Petrópolis Farmácia, né, que na época, em 2018, era vice-presidente, me chamou para conversar e falou, Carlos, eu quero que você retome as atividades da escola do Legislativo. Aí eu ouvi os conselhos, pessoas mais experientes, o do Lamari, do Dr. Flore, na época, falei, vamos tomar algumas medidas para sacramentar a escola do Legislativo, como, por exemplo, criar o regimento interno, a questão do projeto pedagógico. Tem projeto pedagógico aí? Tem, elaborando. Está em fase de elaboração, está em fase final. E, legal, evidentemente, nós vamos passar para o crivo de especialistas, pessoas ligadas a universidades, como a Unesp de Franca, pessoas experientes para dar sugestões ou adaptações, né, que forem necessárias. Então, estamos tomando esse cuidado necessário. O Carlos Eduardo, deixa eu só observar uma questão, Lamari, que a gente está no nosso segundo episódio. Esses episódios normalmente são gravados, vão ao ar nas noites de segunda-feira, né, para a gente já ir situando os nossos ouvintes. E eu queria situar duas questões. O Carlos Eduardo tocou no nome do Florian, então a gente tem que ir como a gente está no começo do nosso podcast, alguns personagens vão aparecer sempre. Florian Madruga foi quem criou e presidiu a ABEL, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, por cerca de 20 anos, e o Lamar é o segundo presidente da ABEL. Esse é um ponto importante. E no outro podcast aqui do Legislativo, no Estadão, é um podcast mais efusivo, assim, mais efervescente, mais maluco, mais crítico dos legislativos, por vezes e tal. E a gente tem um quadro chamado Legislativo, me ajuda a te ajudar, Legislativo. É esse presidente que fechou a escola, esse se enquadra no Legislativo, me ajuda a te ajudar, hein, Lamari? Esse precisa. Como é o nome dele? Eu posso falar aqui? Vai comprar briga, mas pode. Ele está atualmente na atual legislatura. Então deixa ele para lá, deixa ele para lá. Vai que ele se vinga. Ih, rapaz. Ciúme de político é pior que ciúme de dentro de casa, cara. Melhor não. Não, mas veja, essas coisas acontecem, viu? E você sabe que você tocou num ponto importante aí, viu, Humberto, Carlos? Eu vejo isso muito acontecer, não é uma exclusividade de Franca, isso acontece muito, é questão de ciúmes mesmo,
né? O cara, não fui eu que tive a iniciativa, não fui eu que fiz. Aí ele acha que é do outro político, ele não entende que a escola de governo é institucional, né? É da Câmara. Então, agora, para se resguardar um pouco mais, isso realmente precisa ter regimento interno, precisa ter orçamento próprio e precisa ter o projeto pedagógico. Isso é muito importante, porque dá uma estrutura melhor e acaba passando de gestão para gestão. E a Abel, e aí eu vou fazer aqui a propagandinha, que a gente está querendo trabalhar muito nessa questão, até a Fátima Timóteo, que é uma especialista nessa questão, trabalhou lá na Câmara Municipal de São Paulo, foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação. Teve na Secretaria Estadual, está no Ministério da Educação, ela se comprometeu a ajudar nessa questão do projeto pedagógico. Agora, o que eu queria saber do cara, e aí? E agora que a coisa retomou, como é que estão as atividades? O que vocês estão pensando em fazer? Ou estão fazendo, né? Porque a lista é grande. A primeira coisa que a gente fez, evidentemente, foi retomar o convênio com a Abel, né? Estava paralisado, assim como com a Interleges, com a Câmara dos Deputados. Eu passei a viajar bastante. Eu adoro conhecer os lugares, conhecer as atividades que são desenvolvidas pelas outras casas legislativas, porque todo mundo está trabalhando. Então, a gente aproveita as ideias boas que estão sendo realizadas, a gente coloca em prática aqui na Câmara de Franca. Uma das coisas que eu percebi, a gente colocou em prática, já foi aprovada uma resolução na casa, estabelecendo capacitação contínua para vereadores, né? Então, já começamos esse trabalho de forma presencial. Os vereadores estão nos apoiando, essa legislatura estão nos apoiando, inclusive o ex-presidente da Câmara de 2020, que acabou com a escola, né? Está fazendo curso. Que bom, está apoiando, está ótimo. Fazendo curso. Ele tá fazendo Parabéns, curso. Vereador, parabéns. Continue assim, vereador. Boa. Mudou. Então, tá vendo? Mudou. Isso foi uma vitória. E Humberto e Amaro, eu sou apaixonado pela educação faz muitos anos. Eu amo a educação. Para mim foi uma vitória, uma conquista. Porque não foi só um sonho meu, foi um sonho de várias pessoas que foi comprado pelo presidente da época, Dom Zé da Farmácia, que o Amaro conhece, e o Carinho Petrópolis Farmácia, né, atual presidente. Então foi um sonho conjunto. É a farmácia. Todo mundo é da farmácia. É uma cidade farmacêutica. Que legal. Exatamente. Eles têm seus estabelecimentos comerciais, farmácia. Foi assim que angariaram seus votos para estarem aqui nessa legislatura. Ora, Carlos. E os dois são apaixonados pela educação. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, porque eu identifico uma interpretação livre, né? Que existem 3 grandes públicos para as escolas do parlamento, principalmente as escolas do parlamento. São os servidores da casa, e vamos pensar em servidores desde a galera do gabinete até a galera, obviamente, concursada, ou a galera mais do administrativo, por assim dizer. Os cidadãos em geral, porque as escolas do parlamento têm essa característica, que eu acho que é a característica mais interessante, mais atraente para mim, né? Eu acho a mais interessante. Então, é formar para a cidadania, formar para a democracia, pensar em educação política. E eu queria destacar dos servidores, tirar dos servidores, os próprios vereadores. E eu tenho para mim que esse é o público mais difícil de atingir. Por conta de agenda, de horário, de pautas diferentes, de interesses distintos, às vezes até mesmo de vergonha de conviver num mesmo ambiente e descobrir que um sabe mais que o outro, né? E aí fica uma coisa meio de constrangimento, o que em tese não deveria ter nada a ver, mas enfim, terapia serve para isso, eles que se resolvam e paguem suas terapias. Mas você falou, Carlos, que começou com um programa de capacitação dos vereadores. Em que medida você consegue efetivamente envolver esses personagens, esses atores fundamentais da política municipal, e quantos vereadores são em Franca? Ok. Aqui em Franca somos em 15 vereadores. Apesar da população ser aproximadamente 400 mil habitantes, temos apenas 15 vereadores. Isso mesmo. Para ser mais, hein? Era para ser mais. 21, né? Era para ser mais. O cara tem de cabeça, olha lá, enciclopédia constitucional. Dona Mari conhece Franca, aqui a cidade tem uma mentalidade conservadora, não foi fácil no começo, não. Foi aprovado um projeto de resolução na casa, que eu elaborei, conversei com todos os vereadores de forma individual,
o Donzete da Farmácia foi o autor do projeto, e o projeto foi aprovado por unanimidade na casa. Isso foi no ano de 2021. E de lá para cá, eu fiquei trabalhando nos bastidores, trabalhando na mentalidade dos vereadores, falando da importância de ter essa capacitação contínua e visando para a próxima legislatura. Tá? É voltado não somente para vereadores, mas também para os respectivos suplentes, né? Então, a gente está trabalhando essa questão. Isso é muito importante. Então, a gente percebeu, Amari e Humberto, uma grande deficiência nas sessões legislativas. Toda hora o regimento interno é rasgado. Os vereadores criam as próprias regras do nada, né? Isso causa muitos embates políticos entre eles mesmos. Então, a gente foi nessas falhas pontuais e falou para a gente, vamos fazer um curso de capacitação. Não é nenhum demérito fazer curso de capacitação. Por quê? Porque juiz faz, promotor de justiça faz, todo mundo faz. O vereador, isso aqui é para dar mais qualidade ao mandato parlamentar. Então, ao mesmo tempo que você dá qualidade ao mandato parlamentar, você dá a questão da cidadania também, quer dizer, se você vai ter leis mais bem feitas, o atendimento ao público melhor, né? Quando a gente vai discutir políticas públicas, eles vão ter condições de fazer melhor políticas públicas para a cidade de Franca. Agora, você sabe que uma coisa interessante, viu, Humberto? Eu tive lá em Franca e eles têm uma Câmara muito bem organizada, muito com toda acessível, né? Uma acessibilidade muito legal, toda com departamentos, tudo certinho. Então, assim, tem tudo para a escola do Legislativo aí ser uma grande escola. Ô Lamari, para quem está assistindo a gente, eu imagino que esteja ocorrendo tal curiosidade. Para quem está só nos ouvindo, eu vou descrever que atrás do nosso querido Carlos Eduardo existe uma camisa enquadrada. Eu ia falar isso. De quem é a camisa, Carlos Eduardo? Time de futebol de Franca, não? Deixa eu ver. Você descobre aqui. É o Super Drogão, eu já sei que é patrocinado por algum ex-presidente, né? Porque o Super Drogão deve ser a farmácia de alguém, né? Exatamente, é uma farmácia. É? O gabinete parlamentar do dono da farmácia nesse momento, onde eu trabalho também, acumula função, né, no cargo de analista legislativo. E é uma camisa que ele ganhou de um amigo dele, porque o dono da farmácia jogava bola. Mas ele vou explicar. Ele está com um problema aí em Franca, agora vamos para os problemas, porque ele está reativou convênios com o ILB, CEFOR, foi atrás da ABEL, já teve no encontro da APEL, está se movimentando, mas ele tem uma dificuldade aí que parece que é de espaço, né? de ter uma estrutura estável aí, você não conseguiu isso ainda, né, Carlos? Eu estou brigando, Lamar e Humberto. Por isso, não temos ainda. A Câmara passará por uma reforma, abriu recentemente o edital para fazer uma reforma no prédio, em virtude de várias rachaduras prediais. Vai construir um anexo aqui. E eu estou brigando com o presidente aqui para pegar um espaço físico grande, para ter uma estrutura da escola legislativa, um espaço físico. Isso eu estou brigando mesmo. Já conseguimos, para o ano que vem, na LDO do ano que vem, uma meta física já aprovada, para manutenção das atividades da escola do legislativo, inicialmente valor de R$100 mil, mas vamos brigar para aumentar. Uma grande vitória. Mas tá bom. Então, peraí, vai ter um orçamento para as atividades da escola, está se construindo um plano pedagógico, está se batalhando um espaço físico para as aulas acontecerem dentro do parlamento, e, além de tudo, tem a camisa da Associação Francana Clube aí. Como é que é isso aí? Exatamente. Olha só. E a Francana vai subir, viu? Francana vai... Da onde para onde, Carlos? A Francana atualmente... Não exagera. A Francana atualmente está na série B3. Série B, a Bzinha, né? Bzinha. Vai para a série A3 ainda. B3 para A3. Está parecendo o regime CAPES de revista acadêmica. A revista acadêmica B3 virou até mais... Mas, cara, é assim que acontece. Para ser campeão do mundo, tem que ganhar Libertadores. Para ganhar Libertadores, tem que ganhar... E assim vai. Agora, não mudando de assunto, mas já foi um grande time. Foi. Carlos, daqui a pouco a gente está se encaminhando aqui para o final.
Se existe um plano pedagógico, se existe a possibilidade de pensar no uso do recurso, se existe uma tentativa de tornar a Câmara perene, né, de que os vereadores a reconheçam, etc, etc, etc. O que tem planejado, e aí eu vou puxar para o meu lado pelo gosto, né, pelo apreço pelo tempo. O que há planejado para chegar no cidadão? O que vocês estão pensando como os principais aí pontos, projetos e tal? Aquele que dá orgulho para o cidadão de Franca, aquele que dá orgulho para o professor levar o aluno dele da escola, enfim. O que tem de legal assim que vocês estão pensando para atender a cidadania? Perfeito. Nós estamos conversando bastante, visitando muitas universidades, muitas entidades aqui na cidade de Franca, né? Vamos executar o Câmara Mirim a partir do ano que vem. Reunimos recentemente com representantes da Diretoria Regional de Ensino do Estado, Secretaria Municipal de Educação, o CIEE de Franca, o SENAC de Franca, o SENAI e o GEA, Juizado Especial da Infância e Adolescência, do Trabalho. Então, estamos traçando em conjunto um cronograma de ações para o ano que vem, de forma contínua, de janeiro a dezembro, fazer ações em prol da criançada aí, do ensino fundamental e também do ensino médio com o Parlamento Jovem. Estamos traçando todo esse cronograma, juntamente com todas as entidades aqui, para levar formação política e cidadania. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, você fala do próximo, mas essa Câmara Mirim aí, ela já está regulamentada em lei ou ainda não? Uma resolução? Perfeito. Eu protocolei ontem um projeto de resolução instituindo Câmara Mirim, ou vereador Mirim. Semana que vem vai ser lido. Esse é o caminho. Agora fala do próximo aí. Eu estou correndo aqui. E, além disso, estamos aproximando da Unesp de Franca, onde tem muitos grupos, núcleos, que fazem várias coisas voltadas para políticas públicas da cidade. A Unesp precisa ser explorada, né? Eu falei com a diretora, a doutora Fernanda, o Lamar conhece muito bem a Unesp, tem muita coisa boa dentro da Unesp de Franca. Então, nós foi professora do Lamar, a doutora Fernanda. Acho que eu não lembro da doutora Fernanda, mas tudo bem. Mas pode ser... Uma das melhores faculdades de direito do Brasil. É que ela é pequena no número de vagas. As pessoas não prestam atenção. 35, ela é incrível, essa faculdade. Mas, Carlos, então vocês estão olhando para o ensino superior. Então, parceria com o ensino superior. E vamos fazer grupo de estudos aqui na Câmara, grupos de estudos. Ainda mais que o ano que vem tem um ano eleitoral. Estamos fazendo várias estratégias aqui para o ano que vem, já de forma mensal, trazer os alunos para cá também, participar e interagir também dos debates. Estamos fazendo muito podcast aqui também. Eu estou participando aqui todas as segundas-feiras de manhã, fazendo com várias pessoas aqui, de várias entidades públicas, entes do setor de Franca, entidades representativas. Então, a gente está promovendo debates e trazendo os vereadores também para participar dos podcasts também, para dando opiniões e também está dialogando com a gente nesses debates também. Isso é muito importante. Tem que pegar essa garotada maravilhosa aí de mestrado, doutorado, principalmente dessas faculdades mais pujantes, mais bacanas, botar esses caras para dar aula aí na Câmara, pensar em temas da municipalidade, temas importantes, de políticas públicas, da esfera eleitoral, da arena do funcionamento da cidade. Eu acho que isso é muito legal. O que a gente fica com a sensação, Lamar, não sei se você concorda comigo, é que a gente está discutindo aqui um projeto que está sendo muito bem estruturado. É legal, porque eu acho que o grande lance desse podcast é mostrar para as pessoas que diferentes cidades, e obviamente que pessoas da região de Franca podem frequentar a escola do Parlamento de Franca, né, mas diferentes cidades vão atingindo estágios distintos da constituição de suas escolas e se oferecendo à sociedade. Eu acho que isso é muito legal, né? Carlos, eu queria... que você falasse um pouco, o Lamar disse que você está consolidando uma rede, né? Que rede é essa? Como é que você atua em rede? Porque vocês falaram em ABEL, Associação Brasileira de Escolas Legislativas, APEL, Associação Paulista de Escolas Legislativas, falar de CEFOR, Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Eu vou só tentando decifrar as letrinhas aqui para os nossos ouvintes. Mas que rede é essa, Carlos? Para a gente encerrar a nossa conversa, porque meia hora voa. Diga lá, querido. Perfeito. A gente tem muita coisa para falar, né? Essa rede foi criada em 2019, era informal. Foi criada por ideia do Edgar Prandino, de Ribeirão Preto, chamou a gente para conversar. E aí, vamos fazer uma rede de escolas, vamos fortalecer o trabalho das escolas aqui da região de Franca, vamos, apoiando uma das outras. A rede não é uma força paralela à APEL nem à ABEL, pelo contrário.
A gente está aqui para nos auxiliar, ajudar umas às outras, né? A gente não quer ser mais do que ninguém, a gente só quer ajudar. Eu acredito na educação. Educação é tudo. Eu quero ver as escolas, as câmaras da região também crescendo, igual a gente, igual Itapevi, igual Taboão da Serra. Então, a gente quer fazer nosso papel, deixar a sementinha plantada, porque a educação é tudo, a educação política, a cidadania é tudo. Então, eu penso assim. Então, a gente está percorrendo a região, viajando bastante. Eu vou em Taboão da Serra, fui em Itapevi, fui em Araras recentemente. Tô trazendo também a doutora Carolina Mazon para a Franca também. Vocês fizeram lá? Olha, uma excelente aula de combate ao assédio moral, lá Perfeito. De Araras. Ela é muito boa. Vai estar vindo aqui no dia 14 de setembro. Araras é uma cidade maravilhosa. Então, essa rede... Uma escola boa. Essa rede é composta atualmente por Ribeirão Preto, depois foi Franca, Araraquara, Araras também entrou, Mococa entrou também. Eu vou lá amanhã visitar a Mococa para conhecer os trabalhos deles, levar nossas ideias que a gente já implantou e pegar ideias novas, por que não? Batatais tem escola ou não? Batatais não tem lá, Mari. Não tem? Olha. Não tem. Eu vou lá fazer uma visita lá. Eu vou ajudar, vou fazer minha parte, vou chamar você também. Vamos plantar sementinha lá. É uma cidade grande, próxima a Ribeirão Preto, tem que ter também. Outra cidade plantar também. Plantar semente em Batatais é quase que uma piada pronta, gente. Pelo amor de Deus. Uma cidade maravilhosa. É do incrível. Uma cidade de 10 mil habitantes, fazendo um baita trabalho. Essa região tem Brodowski, tem cidades bacanas aí na região. Boa. Então, essa rede é para ajudar umas às outras, apoiar umas às outras, compartilhar ideias, conhecimento, know-how. E de vez em quando eu vou em Ribeirão Preto, eles me chamam para dar uma palestra lá, chamam o pessoal aqui e vice-versa. Então, a gente vai promovendo um intercâmbio de conhecimento, de ações em conjunto, né? Sensacional. Mas é bom conhecer. Pessoal, eu tenho uma notícia. Vai me caber toda semana dar essa notícia, que eu já estou sabendo. Mas eu tenho uma notícia triste. As conversas boas, elas têm um problema, elas voam. Né? Mas eu quero muito agradecer o Carlos Eduardo por estar aqui conosco, e eu vou pedir uma coisa para o Lamari, e obviamente vou pedir antes para o Lamari e para o Carlos Eduardo já ir pensando, mas para encerrar sempre aqui nós temos o quadro Roberto Eduardo Lamari. Me dá um abraço virtual? Eu vou mandar um abraço. Hoje foi lembrado aqui o doutor Flória Madruga, né? O nosso... Falei com ele agora há pouco aqui, que está lá em Brasólia. Agora ele está tendo o seu descanso merecido, tal. Depois de muitos anos, o Flória está lá. Mas a gente sempre está conversando com ele aí. Um abraço para o doutor Flória Madruga. Boa, Lamari, boa. E agora, Carlos Eduardo, me dá um abraço virtual? Um abraço virtual ao meu amigo Edgar Prandido de Ribeirão Preto. A gente está sempre conversando toda semana. A minha esposa, que é de Brasília, está em Franca comigo, a Beatriz. Tem que dar um abraço. É bom você mandar um abraço, senão vai ficar ruim pro seu lado. Aí pode mandar beijo, abraço. Olá, Mário. Boa viagem para a Suíça. Dê tudo certo lá nessa jornada lá na Suíça semana que vem. Que é muito importante esse avanço das escolas. A Bel patrocinando também em companhia com as escolas de Jaboticabal, estão sabendo que está indo. O Uruguaiano com o Ricardo. E Pouso Alegre com a Madu. Pessoal da Madu, né? Mas boa sorte para vocês lá. Boa. Pessoal, quero lembrar vocês. Perfeito. Quero lembrar vocês que esse programa vai ao ar às segundas-feiras, né? O Legislativo Educa. E esse programa é gravado. Portanto, provavelmente, quando esse programa for ao ar, nosso querido Lamari já vai ter voltado da Suíça ou estará prestes a fazê-lo. Mas que tenha uma boa viagem. O meu abraço virtual de hoje vai para a galera da Escola do Parlamento do Estado do Paraná, na figura principalmente da nossa querida Roberta Picussa, que nos recebeu, que me recebeu nesse caso em especial, no último dia 29 de agosto, quando proferi uma palestra falando sobre a interação entre academia e poder legislativo. Foi a abertura da terceira semana acadêmica
da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e eu tive a honra de ser convidado para fazer a abertura do evento. Com o apoio da ABEL e do Movimento Voto Consciente, nós colocamos ponto final em mais um episódio das segundas-feiras do podcast legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações estratégicas e fundamentais de escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Lamari, um beijo, querido. Até a próxima. Um beijo, um abraço para todos aí. Até semana que vem. Semana que vem. Carlos Eduardo, fortíssimo abraço, uma alegria te ver. Muito bom lembrar daquele episódio que não aconteceu, mas que poderá acontecer, querido. Forte abraço para você, parabéns pelo trabalho. Obrigado, abraço para todo mundo. Lamari, boa viagem para a Suíça. Humberto Das, obrigado, parabéns por esse espaço aí que você me deu aí, me concedeu. E vamos fazer um evento, e Franca, não vamos ter mais essa vergonha. Nós vamos fazer o evento e vamos até o fim, viu? Se Deus quiser. Obrigado, viu? Eu vou aceitar qualquer convite futuro e direi, mas francamente, hein? Sensacional. Vai comer lá na Praça Barão JK. E bom, viu? E vou visitar amigos políticos que tenho na cidade, mas não farei aqui a propaganda para não causar nenhum ciúmes político na cidade. Claro. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.